Muito bem, pessoal. Espero que todos estejam tendo uma boa sexta-feira. Sobre o que vamos conversar hoje? Bem, isso se tornou viral. Apenas alguns minutos após Charlie Kirk ser baleado, há dois homens que parecem bastante misteriosos. Eles aparecem, movem a cadeira dele e retiram a câmera que estava diretamente atrás da cabeça dele. Por que eles fizeram isso? Bem, felizmente, consegui estabelecer contato com um desses indivíduos e também consegui ver as imagens com meus próprios olhos. O que vi foi muito interessante, mas o que eu não vi foi ainda mais interessante. Então, vamos voltar direto para isso. Bem-vindos de volta ao Candice. Ok, episódio raro de sexta-feira. Preciso fazer um episódio na sexta-feira aqui porque isso é realmente muito importante e os abutres estão circulando por cima, cara. Eles definitivamente estão insistindo que paremos de investigar isso. Primeiramente, devo informar que o Senado votou e aprovou uma resolução bipartidária para designar 14 de outubro, que é o aniversário de Charlie, como o Dia da Memória de Charlie Kirk. E devo dizer que essa é uma manobra típica do governo. Tipo, teremos um dia de Martin Luther King, temos a Martin Luther King Boulevard. Johnson F. Benny ganha uma biblioteca e um dia nacional de luto. Mas sabe de uma coisa? Sabe no que eu estava pensando? Eu gostaria de descobrir primeiro quem matou todos eles. Isso é interessante para mim. Quem os matou? Antes de darmos uma biblioteca para eles, eu gostaria de saber quem fez isso. Acho que essa é a melhor maneira de aprendermos. A melhor forma de lembrarmos é estudando, certo? Foi isso que aprendi na escola primária. É isso que estamos fazendo agora. Estamos estudando isso e aprendendo tudo. Vamos primeiro abordar o que muitas pessoas têm me enviado por e-mail constantemente pedindo: Ken, você precisa investigar isso, você precisa olhar para isso. Olhe para esses dois homens estranhos. Vamos nos referir a isso como Cameragate. É o Cameragate. E quero dizer o seguinte: um salve para todos os detetives da internet, os TikTokers, os YouTubers. Para aqueles de vocês que não estão brincando e perceberam isso, porque eu não percebi no começo. Mas sim, como eu disse, há um indivíduo que aparece logo após o tiroteio. Ele está em cima das pedras, perto do carro em que Charlie é levado enquanto está sendo carregado. Vamos dar uma olhada nessas imagens primeiro. Vamos olhar essas imagens. E não se preocupe, não há nada de sangrento neste episódio. É difícil para mim até mesmo olhar para esse tipo de imagem. Dê uma olhada. Você pode ver que o Charlie ele está ali. E um de vocês percebeu isso. Provavelmente você nem viu isso ali. E podemos chegar um pouco mais perto. Vocês querem diminuir a velocidade ou só querem circular aqui? Ok. Bem ali. Bem ali. Uma pessoa está parada ali. De novo, fico impressionado com os detetives da internet. Eu fiquei tipo, uau, isso é muito estranho. Essa pessoa parece estar calmamente falando ao telefone. Parece um circo ao redor dela. O que ele está fazendo? Com quem ele está falando? Então, apenas alguns minutos depois, esse mesmo indivíduo aparece ao lado de outra pessoa e ele move a cadeira do Charlie. É verdade. Uma cena de crime. Isso não é bom. E ele a move porque quer subir nela enquanto retira as câmeras. Ou melhor, a câmera que está logo acima da cabeça do Charlie. Essa é a câmera da qual estou falando, do lado direito. Essa é a câmera a qual estou me referindo. E agora vamos dar uma olhada nele. E ele também é o indivíduo, como muitos de vocês apontaram, que estava perto do Charlie pouco antes do assassinato. Mas vamos conferir essas imagens dele logo após o ocorrido, meio que trocando as câmeras, os dois ali. Dá uma olhada. A equipe de segurança está aqui. Acabei de ouvi-los dizer que o atirador ativo Charlie Kirk foi baleado. Eles disseram que Charlie Kirk foi atingido.
Não se preocupem, vamos chegar mais perto, mas isso é só uma tomada ampla para vocês verem o que está acontecendo e vamos nos aproximar mais. Eu sei que vocês já analisaram essas imagens de 1000 maneiras. Obrigado por isso. E aqui está a versão mais próxima disso. Você pode ver em câmera lenta aqui. Ele puxa a cadeira, sobe nela, e sim, isso seria um grande erro em uma cena de crime, você não move nada. Ele retira a câmera que está diretamente acima de onde Charlie estava sentado e que, portanto, poderia fornecer muitas informações. E então você pode ver que ele meio que coloca a câmera sobre a mesa e parece que ele remove o cartão SIM dela, ou o cartão SD, se preferir, que estamos vendo bem aqui. Então eu pensei quando vi essa filmagem, quem é essa pessoa? Tipo, na verdade, eu deveria conseguir descobrir isso porque tem uma rede bem grande na Turning Point USA. A pessoa está usando óculos escuros. Eu não estou reconhecendo o indivíduo. E eu entro em contato com alguém de dentro e simplesmente pergunto, quem é essa pessoa? Eles dizem o nome da pessoa. Digo, espera um segundo. Olho de novo. Penso, conheço essa pessoa. Já faz alguns anos, mas eu conheço essa pessoa. Essa pessoa está envolvida com a Turning Point há bastante tempo. Há anos, como eu disse, desde quando eu trabalhava na Turning Point, nos primeiros dias. Então eu penso, vou entrar em contato, obviamente, um indivíduo novato. Vou entrar em contato e perguntar, ei, o que está acontecendo com isso? Onde está essa filmagem? Por que você fez isso? E o que você estava fazendo lá em cima nas pedras? O que houve? Tipo, essa não seria a primeira coisa que eu faria se tivesse acabado de ver Charlie Kirk ser baleado. E vou dizer isso agora. Ele foi extremamente aberto. Assim que entrei em contato, enviei uma mensagem porque ainda tinha o número dele. E ele foi extremamente comunicativo e imediatamente atendeu o telefone. E antes de mais nada, devo dizer, obviamente, que ele está vendo todos esses clipes se tornando virais. E ele teme por sua família. Ele não tem nenhuma segurança. E as pessoas estão olhando, você sabe. E ele disse, olha, Tchau. Como você pode ver na filmagem, eu estava sentado bem à esquerda ou à esquerda de Charlie quando ele foi baleado. E eu soube imediatamente que ele não ficaria bem. Eu soube imediatamente que ele estava morto. E então como você pode ver, as pessoas que estavam correndo, qualquer um que estivesse naquela zona, correu para trás e recuperou o fôlego. Ele queria fazer o check-in, comunicar-se com outras pessoas que estavam trabalhando com e ao redor da Turning Point USA. Por isso eu estava no telefone dele, comunicando a eles o que tinha acontecido. Foi isso que ele me disse. Então eu perguntei, ok, e quanto a essa coisa da câmera? Por que você pegaria as câmeras? E ele disse porque a primeira coisa que pensei foi que era melhor garantir as filmagens e ser útil, entregar esse material, entregar essas imagens para os federais. Bem, obviamente é aí que as coisas ficam complicadas para mim, porque a gente não confia nos federais, certo? Eu disse, não, a gente não confia nos federais. Não precisamos fazer isso. Só me deixe ficar com as filmagens. Eu disse, só me envie as filmagens. Por favor, me deixe ver. Tem muitas teorias da conspiração circulando agora. As pessoas não sabem no que acreditar. As pessoas estão fazendo vídeos que, na minha opinião, são bastante críveis. Pessoas que certamente têm credibilidade, são especialistas em balística, que estão dizendo que o que vemos na frente é uma saída de projétil, não uma entrada. Eu não sei dizer de um jeito ou de outro. Porque eu não sou especialista. Estou sendo inundado de mensagens de pessoas que caçam, pessoas do exército, dizendo que isso tinha que ter vindo de outra direção. Essas filmagens poderiam ajudar. Como se nada mais fosse possível, deixe-me ajudá-lo. Deixe-me desmascarar isso formalmente vendo esta filmagem. Tipo, você poderia me enviar essa filmagem? Bem, ele não queria me enviar a filmagem sem consultar os advogados da Turning Point. Eu disse, olha, tecnicamente você é o dono da filmagem. Tipo, você sabe. Você e algumas outras pessoas são donos da filmagem. Tipo, deixa eu ver a filmagem, por que recorrer a advogados? Tipo, eu só quero ver a filmagem. E também perguntei, por que simplesmente não liberar isso? Nós já vimos a pior coisa que você poderia ver pela frente, certo? Tipo, o que é traumatizante é o vídeo da frente. E eu entendo que ele quer dar alguma proteção à esposa dele. Tipo, ela tem que passar por isso, Erika? Tantas pessoas assistindo? O amor da sua vida nos últimos segundos de vida, isso é traumatizante. Eu estou traumatizado com isso, certo? Esse não é meu marido, o pai dos meus filhos. E por lealdade a Erika, ele também não quer dar mais imagens para a internet.
Mas eu disse, olha, eu não vou publicar isso. Eu só quero ver. E eu acho que você deveria me deixar ver porque as pessoas confiam em mim. Elas sabem que eu levo isso muito a sério. Eu não me importo com mais nada agora além de descobrir quem matou Charlie Kirk. Então, no curto prazo, ele concorda que, ao invés de me enviar as imagens, ele vai fazer uma chamada de FaceTime comigo e vai me mostrar as imagens no computador dele. Ele fez isso. E eu assisti as imagens e vou te contar o que eu vi. E para as pessoas, especificamente as pessoas que estão nas Forças Armadas, pessoas que conhecem armas, estou te contando isso porque talvez vocês possam acrescentar mais detalhes ou mais clareza aqui sobre o que vocês esperariam ver. Se, dado a arma que disseram que fez isso, a bala que disseram que fez isso, eu não entendo nada sobre isso. Então, estou apenas te contando o que eu vi. Ok, antes de tudo, não há nada de sangrento nessa cena. E, novamente, ainda vou trabalhar com ela para conseguir as imagens, porque acho que elas deveriam ser compartilhadas. Não há nada de sangrento nessas imagens vistas de trás. A coisa que realmente me chamou a atenção e eu só ficava pedindo para ele repetir várias e várias vezes é que não há sangue. Não há sangue visto de trás. Não há sangue. Então, acho que muita gente estava se perguntando se aquela bala perfurou e saiu pelas costas. Acho que me lembro vagamente, e Skylar, talvez você possa pesquisar isso ao vivo, mas eu achei que os federais disseram que estavam procurando uma bala em algum momento, o que agora me deixa muito alarmado. Eu não entendo isso. Como eles poderiam estar procurando uma bala? Porque se eu não estou vendo, e não há, estou te dizendo, o que acontece na frente não é o que acontece atrás. De jeito nenhum. Se eu não estou vendo nenhum sangue, o que devemos concluir disso? A única coisa que faria sentido, se o que eles estão dizendo for verdade e aquela pessoa deu o tiro do lugar que eles dizem que o indivíduo deu o tiro, isso sugeriria que estava dentro do Charlie, certo? E eles saberiam disso. Os federais teriam sabido disso. Então eles teriam comunicado que nunca estiveram procurando uma bala. Porque lembre-se, foi um tiro só. Então estou muito confuso. Estou muito confuso, não pelo que vi, mas pelo que não vi. Ok? Isso é basicamente tudo o que posso dizer agora, e vou tentar obter todas as filmagens. E eu, mais uma vez, entendo que agora ele está com muito medo. Mas vou continuar tentando pressioná-lo em particular para que ele simplesmente o libere. Acredito que a transparência é o único caminho. Eu confio muito mais, acho que todos nós concordamos. Eu confio muito mais nas pessoas do que no governo federal. O governo federal mente sobre tudo, então eles não deveriam ser os únicos a ter acesso a isso. E eu entendo não querer reviver isso de outro ângulo, mas dado o fato de que não há cenas fortes nem sangue desse ângulo, eu não vejo. Por que não? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que alguns de vocês estavam insinuando. Recebi muitos e-mails dizendo que poderia ter sido uma flechette. Tive que pesquisar o que era isso. Eu nem sei o que é isso. Eu fiquei tipo, gente, eu não sei de nada. Cartuchos flechette, que algo poderia ter estado muito mais perto e atingido ele, e que todo o resto poderia ter sido uma distração. Tudo o que posso dizer é que não há sangue. É isso. Não há sangue naquele vídeo. Então me digam o que vocês acham disso. Agora quero falar sobre outra dica que recebi, que é bem interessante porque, vejam, como vocês sabem, quando comecei a investigar esse assassinato, em nenhum momento eu especulei que qualquer outro país estivesse envolvido. Nunca especulei que Israel estivesse envolvido. Então foi surpreendente, para dizer o mínimo, que eles simplesmente fingem que eu fiz isso, fingem que eu culpei Israel, fingem que eu disse que Bibi Netanyahu matou Charlie Kirk. Agora, como eu disse ontem, parece que eles estão tentando se antecipar a alguma coisa, como se soubessem mais do que nós sabemos. Eu não sei por que alguém diria algo ou acusaria alguém de dizer algo que não disse. Eu realmente acredito que há, muito claramente, todos nós acreditamos que há, muito claramente, uma conspiração em nível governamental envolvida. Ok, não há outra maneira de avaliar esses desastres. Mensagens de texto, né? Um desastre absoluto de uma operação do Fed com aquelas mensagens. Ontem eu mencionei de forma bem casual para vocês uma coisa, que as imagens da campainha que o TMZ conseguiu de alguma forma eram de uma rua onde moram vários funcionários que trabalham para a Caldera Engineering. Nós mostramos a vocês, eu acho, um ou dois desses funcionários, o marido e a esposa que mencionei, trabalhavam para a Caldera Engineering e é um país que se diz fabricante. Bem, válvulas.
E eu disse isso, eu não sei nada sobre a indústria de válvulas. Tudo o que eu sei é que toda vez que começo a investigar uma conspiração do governo ou a olhar para pessoas realmente suspeitas, como Harley Pasternak, até agora, 3 pessoas que investiguei, curiosamente, ou elas ou suas famílias tinham histórico de trabalho justamente nesse setor muito específico de válvulas e tubulações, como fabricantes de válvulas e tubos. Todo mundo faz isso? Isso é muito estranho. Bem, muitos de vocês me enviaram por e-mail algo que foi bastante surpreendente. Talvez eu seja apenas ignorante, mas me informaram que essa é uma indústria muito de nicho. E por nicho, quero dizer que vocês afirmaram que isso implica grandes contratos governamentais, provavelmente com a CIA. E alguns de vocês que já trabalharam nessas indústrias me disseram que existem até certas válvulas que são fabricadas exclusivamente em Israel. E que eles tendem a estar envolvidos nisso. O governo e o exército costumam estar envolvidos nisso. E que, aliás, no site da Caldera, eles mencionaram que já trabalharam em Israel. Eles têm um mapa onde indicam todos os países em que realizaram projetos de engenharia. E 1 ou 2 pontos estão em Israel. E alguém explicou por que o governo se envolve quando se trata de válvulas e tubulações. E eu vou ler este e-mail para vocês, porque talvez haja pessoas em casa que sejam tão ignorantes quanto eu sobre engenharia em nível governamental. Ok, essa pessoa escreveu: Olá, Candace. Eu queria compartilhar algumas informações detalhadas sobre válvulas, tubulações e sua relevância para infraestrutura crítica e comunidades de inteligência. Válvulas como ativos de infraestrutura crítica. Válvulas industriais modernas são usadas em tubulações, estações de tratamento de água, usinas de energia e instalações químicas, muitas vezes automatizadas e conectadas em rede. Trabalhado, fazendo parte da tecnologia operacional e dos sistemas SCADA. Isso permite o monitoramento e controle remoto do fluxo de gás, óleo, água e produtos químicos. Implicações da segurança cibernética. Essas válvulas fazem parte de sistemas que podem ser alvo de ataques cibernéticos. Válvulas comprometidas podem causar rompimentos de tubulações, contaminação da água ou acidentes industriais. Por causa disso, agências de inteligência e regulatórias, como a CISA, NSA, entre outras, PHMSA, FERC, monitoram redes de válvulas e podem manter relações de confiança com fabricantes e engenheiros para garantir a segurança e a resiliência. Integração com sistemas acima do solo. Redes modernas de válvulas também podem se integrar a câmeras, sensores, alarmes e monitoramento ambiental. Isso significa que um operador pode monitorar o fluxo, visualizar vídeo ao vivo e responder a alarmes simultaneamente, o que aumenta tanto a segurança quanto a supervisão operacional. E, em termos de valor estratégico para comunidades de inteligência, o conhecimento sobre a localização das válvulas, seus modelos e sistemas de controle fornece informações sobre vulnerabilidades de infraestrutura crítica. O acesso ou relacionamento com fabricantes permite que as agências monitorem, avaliem e protejam as cadeias de suprimentos. O monitoramento remoto de válvulas e sistemas integrados pode apoiar simulações de resposta a emergências e exercícios de segurança nacional. E eles nos fornecem o contexto do mundo real ao citar empresas como a Caldera Engineering, em Provo, Utah. Fabricam válvulas industriais especializadas e sistemas de controle. Embora atualmente não haja evidências públicas que os vinculem a contratos de inteligência, seus produtos poderiam, teoricamente, fazer parte de sistemas OT monitorados por agências governamentais devido à natureza crítica da infraestrutura que atendem. Em resumo, as válvulas em si são dispositivos mecânicos simples, mas quando conectadas em rede e incorporadas à infraestrutura crítica, tornam-se estrategicamente importantes para fins de monitoramento de segurança e inteligência. Isso só soa certo para mim. Quero dizer, estou te dizendo toda a história, eu fico pensando, quem é essa pessoa? É como se a família deles estivesse envolvida. Quero dizer, eu não conheço ninguém cuja família fez isso. Eu não sei. De novo, esse é o tipo de coisa que a gente não sabe, mas sabe. E isso pegou. E eu sinto que há uma parte maior disso que envolve a Caldera. E como eu disse, eu percebo uma conspiração do governo. Você seria tolo se não enxergasse uma conspiração do governo aqui. Especialmente pela forma como estou sendo atacado simplesmente por tentar investigar. E os ataques estão ficando frenéticos. É quase como se todos tivessem recebido um e-mail de alguém que dissesse: não me importa o que você diga, invente do nada e não pare de atacar Candace Owens. Esse é o mais alto. É como se um alarme tivesse disparado. E todo mundo, pessoas que eu achava que eram minhas amigas, estão atrás de mim com mentiras obscenas que são tão facilmente verificadas
tão facilmente que você pode desmascará-las em 4 segundos na internet e elas estão contando isso como se fosse honesto. Nós vamos falar sobre isso. Eu até fiquei surpreso, PBD, quero dizer. Sempre fui amigável com ele, sempre fui gentil com ele, nunca fiz nada de errado pra ele. E ele parece estar meio que... Ele foi quem deu espaço, sem qualquer contestação, para Erica Bolling. E eu tenho uma ideia. Sobre o porquê de tudo isso talvez estar acontecendo. Eu vou te contar em um segundo. Primeiro, quero lembrar vocês sobre a Genoland, porque e se as plataformas de contratos inteligentes não fossem controladas pelas elites ou pelas grandes empresas de tecnologia? E se elas fossem construídas por e para verdadeiros desenvolvedores? Vocês sabem as pessoas de verdade? Essa é a pergunta que a Genoland fez e é por isso que eles criaram a Genoland. Eles começaram com Golang, que é uma linguagem que desenvolvedores do mundo real já usam, e construíram uma nova plataforma em torno dela. É transparente, é intuitivo e simplesmente faz sentido. Não existe um sistema confuso de uns e zeros. É código aberto. Então imagine o GitHub. Mais projetado para colaboração e composabilidade on-chain. Os desenvolvedores realmente recebem crédito pelo seu trabalho e são recompensados. Toda vez que o código utilizado, esse é o valor. Curtidas, status, recompensas reais. A Genoland rejeitou o Proof of Stake, que é um sistema onde os ricos comandam tudo. Eles optaram, em vez disso, pelo Proof of Authority, uma DAO onde colaboradores, e não maus atores ou Silicon Valleys, realmente tomam as decisões. Geno.land está aberto. É justo. É praticamente imparável. Então, se você é desenvolvedor, amante da liberdade ou cansado de plataformas manipuladas, por favor, confira em gno.land/Candace. Mais uma vez, é gno.land/Candace. Agora, já vi pessoas próximas a mim serem vilipendiadas por defenderem a verdade. Eu mesma já senti o peso da injustiça, mas também senti outra coisa, que é a coragem. Cansei de jogar na defesa. Não vou suavizar o que acredito só para ser mais aceitável, porque o silêncio não é bondade, de forma alguma. Em muitos aspectos é consentimento. E neste momento, o maior silêncio é em relação às vidas que estão sendo encerradas antes mesmo de darem seu primeiro suspiro. Se vamos nos chamar de defensores da vida, então precisamos agir assim. É por isso que estou pedindo para vocês se juntarem a mim para lutar com ação, com verdade, com amor, por apenas $28. Esse é o valor necessário para oferecer um ultrassom gratuito a uma mulher em crise e considerando um aborto. Você pode ajudá-la a enxergar a vida que está crescendo dentro dela e a dar a ela uma verdade que a cultura não oferece. Então não fique de fora. Não espere por permissão. Seja ousado, seja claro, seja firme e sem pedir desculpas em sua posição pró-vida. Acesse preborn.org/Candace agora mesmo. Doe $28. Doe 10 vezes esse valor se puder, na verdade. Esta é a linha e é hora de se posicionar nela. Precisamos defender a verdade e o que é certo. Precisamos salvar vidas do aborto e permanecer firmes no evangelho. Mais uma vez, é preborn.org/Candace. Para fornecer um ultrassom por apenas $28. A Wellness Company, pois é época de gripe e vacina. Após o que passamos nos últimos 5 anos, o número de pessoas tomando a vacina contra a gripe está em um nível historicamente baixo. Sou muito grata por isso. Sem contar que, de acordo com dados do CDC, a vacina contra a gripe é apenas moderadamente eficaz, na melhor das hipóteses, e isso sem considerar as lesões causadas por vacinas. Existe uma maneira melhor de se manter saudável. Adquira um kit de emergência contra contágio da Wellness Company. Se você acordar com dor de garganta ou nariz escorrendo, trate seus sintomas imediatamente, com um kit prescrito por médico contendo ivermectina, hidroxicloroquina, Tamiflu genérico, Zepac genérico e muito mais. É como ter uma clínica de atendimento de urgência dentro da sua própria casa. Eu tenho um kit de emergência contra contágio da Wellness Company porque me recuso a ficar preso em filas ou depender de seguro caro. Se eu pegar um resfriado, simplesmente abro meu kit, consulto o guia médico para uso seguro e volto à minha vida. Esse kit é um salva-vidas, com milhares de avaliações de pessoas como você e eu que o tiveram à disposição em um momento de necessidade. Então acesse twc.health/Candace hoje mesmo e use o código Candace para economizar $48. Compre agora antes que a temporada de gripes e resfriados comece a todo vapor. twc.health/Candace com o código Candace, $48 de desconto. Os kits estão disponíveis nos SAU, somente para residentes. Ok, tudo bem, então vamos ver o quão estranhas essas manchetes estão ficando. É muito estranho. E acho que sabemos por que isso está acontecendo. Obviamente sabemos por que isso está acontecendo. Mas até mesmo as publicações que normalmente não são tão escancaradas, porque para ser um propagandista você quer ser eficaz, certo? Você tem que mentir um pouco e fazer as pessoas acreditarem em você. Não apenas fazer coisas tão descaradamente enganosas que as pessoas pensam, ok, por que eu estou lendo essa publicação? Bem, o Daily Daily publicou essa manchete sobre mim. Eu nem consigo gostar disso.
Olhe para essa jornalista, Victoria Churchill, que entrou em contato. Ela escreve: Candace Owens surta após ser ignorada na lista de palestrantes do Memorial Charlie Kirk. Quando isso aconteceu, as mentiras aqui estão realmente me deixando desconfortável. Eu te disse ontem que nós recebemos muitos e-mails mesmo, sobre o memorial do nosso querido Charlie. Todos eles estavam pedindo especificamente para eu confirmar que iria. Isso não me soou bem. Pareceu muito inautêntico. Sei, jornalistas não são amigos. Escreviam matérias negativas, incluíam a pergunta: você vai? Você vai mesmo? Vocês querem que eu confirme minha presença para saberem onde vou estar com antecedência? Será que estou sendo paranoica? Isso não parece um pouco estranho? Até no programa do PBD, onde ele simplesmente dá espaço para um convidado mentir completamente por 2 minutos seguidos, tem um momento aleatório em que o PBD, de forma meio estranha, diz algo como: você não acha que ela vai ao funeral? Eles continuam falando sobre isso. Ouça de novo. Em algum momento, a credibilidade dela, quero dizer, vai por água abaixo porque ela precisa apresentar provas. Bolin Ackman trouxe recibos. Qual foi a duração desse tweet? Ainda está acontecendo. Acho que ainda estamos lendo. Ele estava lá na sala. Andrew Colvett estava lá na sala. Você faz parte do conselho do Turning Point? Sim. Ok. Quando foi a última vez que você viu Candace Owens? Pessoalmente? Sim. 2015, 2016. Oh, tudo bem. Quando foi a última vez que ela esteve em um evento do Turning Point? Não há muitos anos. Ok. Então vamos fazer isso, Adam. Candace está envolvida na vida de Shirley Kirk? Sem dúvida. A prova de que Candace Owens não é nada. Não tem nada a ver. Ela estaria em um mundo perfeito se eles não tivessem isso. O que eu já sei foi um término silencioso, onde ela ficou muito introspectiva para ele. Ela seria a herdeira lógica do trono do TPUSA, mas ela... E agora ela nem sequer é convidada, correto? Então, essa divisão deles é... Espera aí, não convidada significa que ela nem está lá? Sim, ela não está. Ela não é um dos nomes. Você não acha que ela vai ao funeral? Não é o funeral. Ela não fala mais nos eventos. Quer dizer, ok, antes de tudo, porque todos queriam saber se eu iria a esse evento. Eu disse que não há chance de irmos a esse evento. Agora a chance é 0%. Antes de tudo, por que você está dizendo, mas... Qualquer um pode ir a esse evento. Você só precisa comprar um ingresso para o evento e todos vocês estão tentando me fazer confirmar que eu vou. E vocês estão fazendo isso como se estivessem tentando me provocar, precisamos fazer ela agir pelo ego. Assim ela aparece e posta nas redes sociais. Não, na verdade, sabe, enquanto estou enfrentando os federais, talvez não ir a um evento público, que os federais estão organizando, seja provavelmente uma ideia muito boa, estou de boa. Sabe, vou ouvir Power nos meus fones de ouvido e ir ver o Yeah. Que tal isso? Para um memorial do Charlie Carr, isso parece ser o certo para eu fazer agora. Quer dizer, não vou a esse memorial porque é estranho. Mentir assim é muito estranho. Para contextualizar, só para você perceber o quão estranho isso é, eu falei na conferência do Turning Point, em 2 conferências no ano passado. É tão facilmente, como eu disse, desmentível, que você tem que se perguntar por que eles estão dizendo isso. Aqui estou eu falando no palco do Turning Point USA no ano passado. E aqui está o que eu disse, aliás, o que colocou o Charlie em muitos problemas. Bem, deixa eu te dizer uma coisa, América. É realmente muito bom ir a qualquer lugar do mundo e perceber que está acontecendo um despertar, não só aqui. Deixa eu dizer para vocês, isso está acontecendo em todo o mundo. As pessoas estão começando a fazer as perguntas difíceis. E você sabe que está chegando perto quando eles começam a te xingar. Eles imediatamente querem sugerir que há algo de errado e algo retrógrado em colocar a América em primeiro lugar. Você está começando a perceber como eles estão enquadrando isso agora. Quando você diz que é América em primeiro lugar, eles vão te perguntar: o que você quer dizer com América em primeiro lugar? Você quer dizer que é um isolacionista? Você acredita que não deveríamos ter feito o que fizemos durante a Segunda Guerra Mundial? Todas essas coisas tentando distorcer a ideia? Não é tão difícil assim. América em primeiro lugar. Primeiro nome América, sobrenome primeiro. Colocamos os interesses deste país antes dos interesses de países estrangeiros no exterior. De todos eles, eu não me importo. Sim, meio que se prolongou, mas era meio que eu dizendo, especialmente porque 3 meses antes eu tinha sido demitido do Daily Wire, ou Israel, você não é especial. E sim, o Charlie se meteu em problemas por causa das coisas que eu disse no palco, e aí eles vieram pra cima. Me disseram que eu não estava autorizado a falar no ABF Fest. Os doadores estavam fazendo ameaças. Mas eu saí em turnê com o Turning Point no ano passado. É o que diz o site deles. Isso é a coisa mais estranha.
poderíamos acessar o site dele. Passeio gratuito ao vivo. Charlie Kirk e Candace Owens. Término silencioso? Por que estamos fazendo isso? É muito estranho. Aqui estão todos os lugares que fomos no ano passado. Agora eles estão divulgando essas manchetes que estão tão além do reino da realidade, como aquela que acabei de mostrar para vocês, onde dizem que estou com raiva. E então, quando você olha quem está escrevendo esses artigos, como Victoria Churchill, percebe que ela tem uma ligação com a AIPAC. Então a AIPAC está por trás disso, certo? A resposta é sugerida pelas pessoas que estão me atacando, todos eles são ultracionistas, certo? Como eu disse, o autor desse artigo é um ultracionista. E aqui está ela começando 2018 em DC. E ela tem uma foto dela mesma. Você pode rolar para baixo se conseguir ver isso, como se estivesse sentado na plateia na APAC. E ela está emocionada. América e Israel. É como se todas essas pessoas fossem agentes de um país estrangeiro. E sinto que Bibi Netanyahu está gastando muito dinheiro agora. Ele está envolvido demais, preocupado com a Turning Point USA, com o futuro da Turning Point USA, atacando a Candace Owens. E eu acho que tem algo sinistro acontecendo aqui. Como você não consegue ver isso? Também quero dizer o seguinte. Recebi uma enxurrada de funcionários da Turning Point entrando em contato comigo, talvez porque ele disse que ela teria sido a herdeira natural da Turning Point USA. Eu não estou tentando ser a herdeira da Turning Point USA. Eu até que gosto da minha vida. Eu não quero pegar dinheiro de doadores, ok? Porque eles fazem o que fizeram com o Charlie. Eles não estão comprando, eles não estão doando dinheiro para caridade porque veem isso como uma caridade. Eles fazem isso porque querem comprar a sua voz. É só isso. E eu não quero abrir mão da minha. Mas o que essas pessoas estão me contando é uma história muito sombria que envolve esses doadores, patrocinadores, influenciadores, uma espécie de tomada de poder que eu acho que estava acontecendo bem debaixo do nariz do Charlie. E eu quero dizer isso formalmente enquanto continuamos investigando isso. Eu acredito que Charlie Kirk foi traído por pessoas próximas a ele. Com base no que vi até agora, nas evidências, nos chamados recibos, isso exige uma investigação muito mais profunda sobre o aparato financeiro da Turning Point. Definitivamente houve algumas atividades estranhas acontecendo na organização antes desse momento, e eu consegui verificar isso. Recebi nomes e agora pretendo iniciar essa investigação mais longa, para a qual preciso de mais ajuda. Entrei em contato com alguns jornalistas. Estou compartilhando as informações com eles e acho que vamos descobrir que isso foi feio, mais feio do que poderíamos imaginar, certo? Há um medo aqui que todos nós percebemos, quase um desespero para encerrar a investigação. As difamações estão ficando radicais. Você não pode simplesmente fingir que a Candace não fala com o Charlie Kirk há anos, mas eles estão fazendo isso e tentando ser convincentes e chocados ao divulgar isso. Eu nunca parei de falar com o Charlie. Quer dizer, ontem eu divulguei apenas uma das muitas mensagens que tenho com o Charlie, que provam que nos meses que antecederam isso, ele estava preocupado com Israel. E como Israel estava atacando nossa liberdade de expressão, a liberdade de expressão significava muito para ele, certo? Essa mensagem é de maio. Podemos mostrar de novo, certo? Charlie me enviou o tweet dele porque, após o assassinato de Sarah Milgram e Yaron Lashinsky em DC, as pessoas começaram a pedir leis contra discurso de ódio. E o Charlie escreveu um tweet longo dizendo: essas eram pessoas maravilhosas. Eles tinham a vida toda pela frente. Mas eu preciso discordar de uma coisa. E, de novo, era só a justificativa. De que isso, de alguma forma, significava que tínhamos que, acabar com a liberdade de expressão. Tipo, de repente, bem, isso aconteceu. Então agora precisamos dizer que a liberdade de expressão está errada. E então eu respondi para ele e disse: ótimo tweet. E ele respondeu com as mãos em oração e eu disse: a censura à fala está chegando à América. E ele respondeu: como você pode ver, e a data aqui é 22 de maio deste ano. É mesmo. Ok. Eu, Meghan e Tucker não estamos mentindo para você. Charlie estava preocupado com o discurso, pois sentia as restrições. E, inevitavelmente, isso acontece quando você vai para a cama com Israel. Você não pode criticá-los, como disse Meghan, antes de começar a suportar ameaças. E o que eu soube pelos funcionários de lá é que, em maio, a Turning Point passou por algumas grandes mudanças, algumas mudanças estranhas, como eles estão me descrevendo, certos departamentos, pessoas sendo demitidas, pessoas sendo avisadas, que elas tinham que manter certas coisas em segredo. Segredo de quem? Segredo de quem? Algo não está certo. Nada do que estão nos dizendo é verdade.
E o mais estranho é que Pam Bondi, que é uma completa perdedora e uma marionete, está tentando usar o assassinato de Charlie Kirk para preparar o terreno para leis de discurso de ódio nos Estados Unidos. Exatamente aquilo contra o que Charlie estava lutando, todos eles começaram imediatamente a trabalhar para aprovar leis. Bem, Charlie Kirk está fora, então agora temos que discurso de ódio é alguma coisa. Exatamente sobre isso que ele está me mandando mensagens dizendo que não quer que aconteça. Eles estão tentando usar a morte dele para justificar. Ouça o que Pam Bondi disse a Kyrie Silver em seu podcast. Ouça. Existe a liberdade de expressão e existe o discurso de ódio. Não. E não há lugar, especialmente agora, especialmente depois do que aconteceu com Charlie, em nossa sociedade. Você vê mais policiais perseguindo esses grupos que usam discurso de ódio e algemam as pessoas para mostrar a eles que alguma ação é melhor do que nenhuma? Nós vamos absolutamente te mirar, ir atrás de você, se você estiver mirando alguém com um discurso de ódio, qualquer coisa, e isso vale para todos os lados. Então, para deixar claro, são os federais dizendo que querem aprovar leis sobre discurso, o que basicamente lhes dará total poder para ir atrás de você por pensar diferente. Certo? E eles estão fazendo isso da forma mais perturbadora possível, atacando o legado de Charlie Kirk e usando o assassinato dele para dizer: agora precisamos aprovar. Precisamos aprovar leis contra o discurso de ódio, que, aliás, quem foi o líder que disse que estava aprovando leis contra o discurso nos Estados Unidos? Foi o Bibi Netanyahu. Certo, anos atrás. Ele declarou publicamente que estava trabalhando com o governo dos Estados Unidos e que qualquer pessoa que criticasse Israel se encontraria do lado errado da lei. Você pode encontrar esse vídeo dele dizendo isso. E agora, o que está acontecendo? Bem, temos uma administração ocupada. Não há dúvidas de que Trump está ocupado com os sionistas. Ok, ele é completamente impotente. Ele é completamente impotente. Ele não pode dizer nada que vá contra Israel ou Bibi Netanyahu. Ele está deixando que eles façam o que quiserem. Ele não fez nenhuma resistência. Está muito claro que Bibi está no controle. E sua administração está dizendo que isso é terrível. É absolutamente terrível. Mas esse era o plano. Ok, esse era o plano. Temos que enfrentar isso, rapazes. Lutar contra isso com unhas e dentes. A razão disso é que não conseguem vencer nos mercados livres. Pessoas, como Meghan disse, com menos de 30 anos, são anti-Israel. Isso significa que o futuro da América é anti-Israel. Então, o que eles vão tentar fazer é aprovar leis de liberdade de expressão. Ambas as leis de discurso bolcheviques. Eles vão nos prender por dizermos que não apoiamos Israel, algo contra o qual Charlie era apaixonadamente contrário. Ok, e podemos mostrar para vocês na próxima semana trechos dele apresentando o debate sobre liberdade de expressão e Israel. E se tudo era ou não antissemitismo. E ele foi muito claro em sua percepção de que isso vai aumentar o antissemitismo, tentar aprovar leis de discurso ou rotular as pessoas de antissemitas por criticarem Bibi Netanyahu. Está tudo aí para quem quiser ver. E eles estão mentindo para você. Estou errado Sou cínico por acreditar que sim, os federais obviamente estão mentindo. E eu diria que, de certa forma, de uma maneira muito grande, estamos envolvidos na morte do Charlie porque eles queriam esse tipo de maneira radical de aprovar leis. Quando algo caótico acontece, geralmente recorremos ao governo. Quero dizer, no 11 de setembro, o que fizemos? Nós demos a eles tanto poder, certo? A lei patriota. Faça o que quiser, só me mantenha segura. É como se eles veem sua emoção. Eles veem essa emoção global e querem que você concorde com eles que o próximo passo é mais poder para o governo. E desta vez estamos dizendo não, Pam Bondi. Não, obrigado. Sério, por que você está no cargo? Como essa administração pode fingir que é a mesma administração que era em 2016 que lutava contra isso? A mesma administração que dizia, a morte de George Floyd, democratas radicais, BLM, perda de liberdade de expressão. Foi errado quando a esquerda fez isso, não foi? E é errado agora que a direita está fazendo, o que me leva a acreditar que estamos lutando em lados opostos da mesma moeda. É nós contra eles. A elite contra o resto de nós. É só isso. Todo o resto é uma miragem. E falando em liberdade de expressão, quero falar sobre o Jimmy Kimmel, porque ele foi retirado do ar por tempo indeterminado devido aos seus comentários após o assassinato de Charlie. Então, vamos ouvir o que Jimmy Kimmel disse em seu programa. Tivemos novos patamares negativos no fim de semana, com a turma do MAGA desesperadamente tentando caracterizar esse garoto que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa, menos um deles, e fazendo de tudo para tirar proveito político disso. Entre as acusações houve luto. Na sexta-feira, a Casa Branca hasteou as bandeiras a meio mastro, o que gerou algumas críticas.
Mas em um nível humano, dá pra ver o quanto o presidente está abalado com isso. Meus pêsames pela perda do seu amigo Charlie Kirk. Posso perguntar, senhor, pessoalmente, como o senhor está lidando com isso? Nas últimas 36 horas, senhor. Acho que muito bem. E, aliás, bem ali, está vendo todos aqueles caminhões? Eles acabaram de começar a construção do novo salão de festas da Casa Branca. Algo que, como você sabe, estão tentando conseguir há cerca de 150 anos. E vai ficar lindo. Sim. Ele está na 4ª fase do luto. Construção. Demolição. Construção. Não é assim que um adulto lamenta o assassinato de alguém que ele chamava de amigo. É assim que uma criança de 4 anos faz. Ok, então foi isso que ele disse. Se você acha ou não que foi uma piada insensível. Ok, eu não acho que isso seria justificativa para dizer que agora ele precisa doar para caridade e perder toda a sua vida. Foi isso que aconteceu. Ele foi tirado do ar. E algumas pessoas estão dizendo, ei, Candace, eles fizeram isso com a gente. E vocês não estão errados, certo? Se você é de direita e está dizendo que, quando aconteceu todo o caso George Floyd, pessoas perderam seus empregos por dizerem coisas sensatas ou fazerem uma piada, você está correto. Você está certo em dizer, sim, isso realmente aconteceu. Mas se você não reconhece que quando você simplesmente vira a moeda, são as mesmas pessoas que estão ganhando mais poder. Eu só quero que os ataques à liberdade de expressão parem, ok? Eu quero que a reação, se você está bravo com o que o Jimmy Kimmel disse, seja que o livre mercado o tire do ar, certo? Que ele não tenha mais um programa porque ninguém mais o assiste, porque estão tão enojados com o que ele disse. É isso que eu quero. Eu quero que nós tenhamos o controle, certo? Do lugar onde gastamos nosso dinheiro, do que estamos dizendo, e não que o governo aperte um botão e diga, você perde tudo, porque não gostamos do que você disse. E vale ressaltar, aliás, que no mesmo monólogo ele chamou o assassinato de insensato. No dia em que aconteceu, Jimmy Kimmel postou uma mensagem no Instagram enviando amor para a família Kirk, para as vítimas da violência armada. Ele postou, sabe, em vez de ficar apontando o dedo com raiva, será que por um dia só podemos concordar que é horrível e monstruoso atirar em outra pessoa? Em nome da minha família, enviamos amor para a família Kirk e para todas as crianças, pais e inocentes que são vítimas da violência armada sem sentido. Você não pensaria que ele tivesse postado isso. No que diz respeito a todos que estavam basicamente tirando tudo de contexto. E quero deixar claro, eu não gosto do Jimmy Kimmel, certo? Acho que ele faz parte da esquerda radical, das pessoas que estão sempre gritando. Eu realmente não gosto dele. Mas só estou reconhecendo que nossa solução para ficarmos bravos uns com os outros sempre parece ser: vamos dar mais poder ao governo, certo? Vamos dar mais poder ao governo. E foi isso que aconteceu aqui, certo? O presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, se manifestou e criticou os comentários de Jimmy Kimmel. Ele ameaçou tomar medidas federais contra as afiliadas da ABC que transmitiam o programa. O quê? Ação federal se você realizar o show do Jimmy Kimmel? Isso parece certo pra você? Ok. Mais uma vez, se você está à direita e torceu por isso, você entende? Nós nunca, jamais, jamais deveríamos aplaudir a ação federal quando se trata de discurso. Ok, estamos todos perdendo. Somos todos nós. Perdendo. Você tem que acordar. Foi isso que aconteceu. Brendan Carr, da FCC, estava se juntando a Benny Johnson. E foi isso que ele disse, que ele realmente quer garantir que as pessoas não transmitam mais esse programa. E que, depois de uma das fusões que fizeram, eu só vejo as mesmas pessoas sendo constantemente empoderadas. E quero apontar isso pra você porque você precisa estar mais consciente disso. É como se eles usassem nossas emoções, esquerda versus direita, para manipular. Todos nós. Isso está completamente errado. É completamente insano. E eles também estão pedindo para que ele faça uma doação pessoal significativa para a família Kirk e para a Turning Point USA. O quê? Isso é uma extorsão. Foi isso que fizeram com o Kyrie Irving. Eu não gosto do que você disse. Doe para o Museu do Holocausto. O quê? Eu não consigo apoiar isso, pessoal. Me desculpem. Eu não consigo apoiar isso porque eu não gosto disso. Eu sei com certeza, como acabei de mostrar a você, que esse era o medo de Charlie. Governo entrando em discurso. É isso que está acontecendo agora. Eles estão tomando conta do nosso discurso sob o pretexto de combater o ódio. TikTok, a propósito. Vocês estão vendo isso? Israel está praticamente dominando o TikTok, sem outra maneira de dizer isso. Martin Andrew está em um acordo com, acho que é um capital de prata. O que é? Não prata. Lago Prateado. Eles estão todos se unindo. E sabíamos que isso iria acontecer. Todo esse falso TikTok cancelado... Não, o TikTok estava se tornando pró-Palestina. E um grupo de pessoas de fundos de hedge que são pró-Israel se envolveu.
Trump fingiu que iria resgatar a liberdade de expressão. Não, ele está entregando a Israel. Certo, acorde. Você é um apoiador de Trump. Acordar. Ok. Ele entregou muito a Israel e está prestes a entregar as chaves do nosso discurso. Deixando tudo isso de lado, eu quero destacar todos os criadores que estão me fazendo rir. Vamos usar nossa fala enquanto ainda temos permissão para usá-la. E você também tem que se lembrar de Charlie. Queria que fôssemos guerreiros felizes. Então, enquanto lutamos pela verdade, enquanto lutamos por transparência, devemos lembrar que precisamos rir e ser felizes. E os clipes que vocês estão fazendo sobre como os federais acham que a gente fala, depois daquela corrente de mensagens ridícula e inventada entre Tyler Robinson e sua amante Candace, estão hilários. Seu TikTok e os vídeos estão hilários. Vou mostrar só um aqui pra vocês. Este é Chris Olson, do Chris Olson. Na verdade, ele está lá no Instagram. Ouçam só. Bom dia, meu amor. Acabei de cometer um dos maiores pecados contra o Senhor. Assassinato. Preciso fugir do país agora, no meu veículo. Eu escondi a arma. Era minha. Não vou te ver por muito tempo, a menos que você venha comigo neste exato momento. Seja como for, te verei novamente depois da guerra, meu doce amor. Por que isso é tão preciso? O que deu errado, FBI? O que deu errado? Falem conosco. Deixem a gente ajudar vocês. Vocês só estão velhos. Tipo, sei o que está acontecendo. Na verdade, acho que tinha uma pessoa no TikTok. Odeio não dar os créditos, mas sinceramente não lembro qual era o ar. Eu só estava rolando o feed. Mas ele sugeriu que o que deu errado foi que eles realmente usaram IA. E no prompt de IA deles, eles pediram para criar uma conversa entre pessoas de 20 anos, ou tipo uma conversa entre pessoas de 20 anos. Na verdade, eles escreveram de um jeito que a IA entendeu como não pessoas de 20 anos, mas como pessoas nos anos 20, tipo na década de 19 e 20. E eu fiquei tipo, isso realmente poderia ter sido o que deu errado. Eles deram o prompt para a IA e disseram entre pessoas de 20 anos, mas na verdade escreveram pessoas nos anos 20 e simplesmente seguiram com isso. E é por isso que você tem isso aqui. Olá, meu amor. É muito ruim. É uma grande mancada. É uma mancada muito feia, gente, mas eu estou feliz que aconteceu. Porque tudo está desmoronando. Estamos expondo tudo. Vamos descobrir tudo. E eu me sinto bem com isso. Então é isso, é o que vou fazer neste fim de semana. Em memória de Charlie Kirk, vou continuar investigando cada pista até resolver o assassinato dele. E você, o que vai fazer? O que você vai fazer? Vou ler alguns dos seus comentários. Também quero responder alguns de vocês que mandaram um e-mail sobre a foto da Daily Queen. Vocês disseram, essa é uma foto antiga. Pode ser de julho. Era um pôster do Superman. Vou explicar-lhe por quê. Pôster. Essa foto definitivamente não foi tirada em julho. Primeiro, quero falar sobre o Pure Talk, porque nossa sociedade funciona por causa das liberdades garantidas pela primeira emenda. Liberdade de expressão, ok? Mesmo que eu odeie seu discurso, quero que você o tenha. Os americanos comuns deveriam poder falar abertamente e honestamente sobre família e seus valores tradicionais, sem qualquer retaliação, obviamente. E esse é o princípio que a Pure Talk apoia com orgulho. Eles patrocinam meu programa, o que me permite firme no microfone e compartilhar a verdade com vocês. Se você quer apoiar marcas pró-liberdade e valores pró-americanos, recomendo que mude seu serviço de telefonia para a Pure Talk. Terá ótima cobertura 5G e rede extremamente confiável e segura. Com planos a partir de $25 por mês, economizará dinheiro. A Pure Talk acredita em criar empregos nos EUA e apoiar pequenos negócios. Então, se você é dono de um pequeno negócio, pode economizar ainda mais enquanto aproveita um serviço de excelência. Para apoiar empresas que compartilham seus valores, acesse puretalk.com Owens para mudar para minha operadora, a Pure Talk. Agora, você economizará 50% no seu primeiro mês. Mais uma vez, acesse puretalk.com Owens para fazer a mudança. America Financing. Se você tem vivido no cartão de crédito só para cobrir compras, gasolina e contas, sabe que essas taxas de juros são brutais. Por que continuar pagando 20% ou mais aos bancos quando pode ligar para a America Financing? Eles têm taxas de hipoteca agora na casa dos 5% e mostram como as pessoas podem manter mais do dinheiro no bolso. A America Financing está ajudando proprietários de imóveis a economizar, em média, $800 por mês, usando o valor acumulado da casa para eliminar dívidas. Não há taxas antecipadas nem obrigações. É só uma ligação de 10 minutos para um consultor de hipotecas recebe salário fixo. Tem mais um detalhe importante.
começando hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca, o que coloca mais dinheiro nas suas mãos imediatamente. Não espere. Ligue para a America Financing agora. 800-795-1210. Novamente, é 800-795-1210. Ou você pode acessar America/Owens. Mais uma vez, é America/Owens. Certo, vamos para alguns dos seus comentários. Primeiro, eu quero contar para vocês sobre a foto do Daily Queen. Alguns de vocês notaram que havia um pôster antigo do Superman e que aquele Superman, ao fundo, aquele pôster, vocês disseram que eles removeram esses anúncios em junho ou julho. Vocês estão corretos. Foi quando esse filme foi lançado e foi quando estava programado para removerem esses anúncios. Mas fiquem tranquilos, antes de tudo, por 2 motivos, aquilo definitivamente não é uma filmagem de julho. Julho, só para vocês entenderem, não existe um lugar no mundo que teria banda suficiente para manter gravações 24 horas dentro de um restaurante por meses. Acho que apaga automaticamente. As gravações na minha casa, porque temos câmeras em absolutamente todos os lugares, acho que é a cada 48 horas, a cada 72 horas. Acho que o máximo que você pode ver é 1 semana. Aliás, como é que essa pessoa saberia que deveria voltar até julho? Você consegue imaginar ter que ficar rolando a gravação e pensar, acho que uma vez vi aquela pessoa aqui em julho comendo alguma coisa? Vamos voltar e procurar. Tipo, isso definitivamente não aconteceu. A fonte que tivemos era muito sólida, era muito específica. E também dizer que jogaram roupas fora no cemitério próximo era muito específico. Essa pessoa estava muito confiante quando compartilhou isso. Mas outra coisa que permite datar isso, se você puxar aquela foto de novo, é que atrás, certo, eles estão anunciando disponível agora. O que aquilo realmente é e eu preciso lembrar o nome disso. Não sei por que não anotei isso. É um negócio de Blizzard de folha de bordo. É alguma coisa de folha de bordo. Isso foi lançado e eles começaram a usar esses anúncios para essa bebida em 31 de agosto. Então, o mais cedo que isso poderia ter sido tirado é 31 de agosto. E isso se eles colocaram o anúncio imediatamente. Sim, o milkshake de biscoito de bordo. Era isso. Eles começaram a anunciar em 31 de agosto, então não é de julho. E como eu disse, estou muito confiante em relação à nossa fonte. Estamos analisando tudo. Aliás, vocês me enviaram muito mais coisas que eu vou abordar neste fim de semana em memória de Charlie Kirk sobre a casa ao lado. Algumas coisas estranhas que estavam acontecendo naquela casa, o que foi anunciado ali. Na casa vazia, onde os moradores locais acreditam que esse é o verdadeiro lugar para onde eles deveriam ter ido. E as pessoas estão me contando muitas coisas sobre a ação da CIA na UVU, alguns programas que eles estavam executando, que há um canal de pessoas da UVU para pessoas que vão trabalhar para a CIA. Então, há muito o que investigar, mas também quero ter tempo para verificar os fatos para não irmos atrás das pessoas erradas. Novamente, se você tiver alguma dica ou foto, você sabe para onde enviá-las. Cândida. Quer dizer, isso não está certo. Não envie para lá. Dicas na Candace. E sim, para aqueles que apoiaram isso, muito obrigado. Como eu disse ontem e anteontem, vemos vocês nos comentários lutando por nós. E eu diria que é uma coisa boa que eles estejam atacando com tanta força. Na verdade, está despertando mais pessoas. As pessoas estão assistindo ao meu programa, vendo eles mentirem, desmascarando as mentiras e pensando, ok, por que eles fizeram isso? Por que o PBD faria isso? Sempre fomos amigos, amigáveis, ele sempre foi muito gentil comigo. Eu sempre fui gentil com ele. Por que simplesmente permitir que essas pessoas mintam? Há tantas mentiras só naquele segmento. Isso me impressiona. Até quando ele diz que Andrew Colvett estava lá nos Hamptons. Não, ele não estava. Andrew Colvett definitivamente não estava lá nos Hamptons. Sobre o que você está mentindo? É muito estranho. É tipo, você está sendo pago para mentir ou você realmente acredita nessas mentiras? Eu não sei. Mas tudo o que eu sei é que não vou me deixar distrair por eles. Nós vamos resolver o assassinato do meu amigo, Charlie Kirk. E se você... Gostaríamos que nos apoiassem. Nós somos independentes. Como eu disse, você pode se inscrever no nosso site, canizowns.com, com isso pra você. Isso é muito irado. Sim, nossa linha CIA. Esta é a Candice Intelligence Agency. Algumas pessoas acham que realmente está escrito tipo CIA, a Agência de Inteligência Descentralizada. Eu adoro. Nossos produtos são ótimos. E é lá que você pode mostrar apoio e um pouco de carinho. Enquanto isso, vamos curtir um pouco de Benny Power neste fim de semana. Vou falar com ele. É isso que vamos fazer. Vejo vocês na segunda-feira.